Pessoal, vamos dar continuidade então, né? Só para reafirmar aqui para vocês, eu abri o QGIS Congress, tá? Eu tô trabalhando com ele. Se você não abriu, não tem problema, não se preocupe, tá? Eu só quero, ou você, se preferir, abre Congress e insere os arquivos que você já trabalhou, tá? Eu vou adicionar um grupo aqui chamado curvas de nível para colocar aqui dentro esse é temporário, esse arquivo eu posso remover, né? Aqui dentro vai ficar as curvas de nível, né? Que a gente gerou, e eu recolho para poder ficar organizado aqui, tá? E aqui eu vou gerar um outro grupo para a gente chamar de bacia hidrográfica. Lembra de não colocar acento, tá? E aí eu jogo aqui dentro a imagem, né, do recorte do Alus para a bacia do perdido e a própria bacia, o limite dela em shape, né? Aí, ó, lembra de colocar bem aqui em cima para que ela entre aqui, tá? Isso é só para fins de organização, beleza, galera? Lembre-se, essa é uma área de estudo que eu selecionei para ser didático, mas você pode gerar a bacia hidrográfica de qualquer área, do estado, de uma região, de um município, de uma bacia hidrográfica que já existe, tá? Eu peguei essa daqui para que ficasse didático, para a gente possa comparar o que vai ser gerado com o que já existe, né? Esse dado é do GeoBases. Certo, galera? Só para vocês terem uma noção, vamos começar a processar e a gente vai conversando, tá? Galera, essa é a nossa imagem. Vou desabilitar aqui a curva de nível, tá? E vamos começar a trabalhar aqui. Existem algumas... Vamos botar para rodar e a gente conversa melhor. Desculpa aí, viu? A gente vai procurar pela ferramenta FuSyncs. Essa que existe aqui, o Yang e Lu, entre parênteses. Não vamos botar para rodar e vamos conversando, tá? Não precisa, a nossa imagem vai ser de referência, vai ser o recorte, a única que tem aqui, né? O DEM Filled vai ser o modelo digital de elevação corrigido, né? Chamado de modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, tá? Para a gente poder trabalhar com extração de bacias hidrográficas, com extração de hidrografia e outras informações, são várias que eu posso extrair aqui com as ferramentas. Eu preciso usar o MDE-HC, que é o modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. Vamos conversar enquanto estiver processando, tá? Direção de fluxo eu não vou tirar aqui agora, tá? Mas eu posso tirar a direção de fluxo, onde cada pixel vai me dizer a direção do fluxo, se naquele pixel a água tende a escoar para leste, para sudeste, para sul, para norte, para qual direção, tá? E vou abrir aqui as bacias hidrográficas. Então são duas coisas que a gente vai extrair nesse processamento, tá? Vou colocar aqui, vou salvar o arquivo na prática 4. Vou chamar de MDE-HC, modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. Na verdade não, tá? Esse arquivo aqui é o das bacias. Desculpa, tá? Vou chamar de bacias. Bacia. Não, no plural. E vou
Esse aqui sim eu vou chamar de modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, tá? Eu tô tirando esse ponto S não sei o que aqui, porque o formato do arquivo, porque ele já vai gerar para mim, né? Eu tô só substituindo o nome que eu já executei. O que que acontece, galera? Por que que para extrair hidrografia, extrair bacias hidrográficas de uma imagem de radar, eu preciso extrair de um modelo digital de elevação hidrologicamente consistente? Porque essas imagens apresentam erros. Lembra que eu falei com vocês? Quais são esses erros? O radar basicamente ele emite ondas, tá? Pode ser um satélite ou pode ser uma aeronave, o que você quiser. Esse sensor pode estar acoplado no que você quiser, tá? O sensor emite pulsos de rádio, de ondas de rádio, que vão atingir a superfície da Terra, ser refletidas e retornar até o sensor. E o que um radar mede é a distância entre o sensor e o objeto, e o alvo, tá? Então, essas imagens podem apresentar erros graves em algumas vezes, tá? Alguns erros graves: inversão de relevo, uma área que é baixa topograficamente ou alta, ela pode ser invertida por conta de interferência, por conta de erros diversos que vocês vão ver. Vamos falar sobre isso lá em sensoriamento remoto. Quem já viu sobre o STM, SRTM, radar, estudou com atenção, já sabe o que eu estou falando, né? Essa inversão de terreno pode acontecer de existirem pixels sem valor nenhum por interferência, pode acontecer por questão de ruídos, tá? Pode acontecer depressões espúrias. Olha só o que são depressões espúrias. As depressões espúrias, elas são erros, né? Esse aqui, imagina que o valor do pixel está decrescendo e no meio desses pixels tem um pixel com valor anômalo, muito baixo. Isso pode ocorrer por interferência, por ruídos. Então, essa ferramenta do Saga que eu utilizei gera um modelo hidrológico, um modelo digital de elevação mais próximo do hidrologicamente consistente, tá? Porque ele elimina essas depressões espúrias, que são um dos problemas, tá? Como a gente vai observar aqui agora, eu vou desabilitar essa imagem. A diferença é muito pequena, percebe que eu tenho alguns pixels que eram mais escuros e foram clareados, mas isso é necessário quando você está trabalhando com um trabalho mais refinado, né? Tudo vai depender do seu objetivo, viu, galera? Se você vai enviar um trabalho para um congresso internacional, sua pesquisa é de alto impacto, então eu sugiro que você faça tudo dentro dos parâmetros, cite metodologias já consagradas para poder embasar seu trabalho. Agora, aí se é um trabalho de consultoria, atender uma exigência de um órgão ambiental, um projeto mais simples, tudo bem, tá? Então, usando a ferramenta do Saga, essa FieldSync, eu gero o modelo digital de elevação mais próximo do hidrologicamente consistente, não diria 100% hidrologicamente consistente, tá? E gero as minhas bacias hidrográficas. Estão aqui as bacias geradas. Olha, é extremamente satisfatório esse resultado, tá? A gente conseguiu aproximar muito mesmo, tá? Para um trabalho em escala regional, isso aqui é um resultado excelente. A gente gerou automaticamente, por algoritmo, a partir de uma imagem de satélite, uma bacia hidrográfica
que bate muito com o que a gente tem fornecido oficialmente, tá, pelo Geobase. Isso é muito satisfatório. Eu tenho uma pequena diferença aqui, que pela interpretação dessa imagem que a gente tirou, essa bacia seria um pouco maior, né? Ela desaguaria um pouco à frente, né? A gente poderia confirmar se isso é certo ou não, analisando, por exemplo, aqui a imagem, tá? A imagem de satélite. Mas vou prosseguir aqui para a gente não atrasar, tá? É importante a gente entender, vamos usar outra ferramenta do Saga agora, que você vai digitar aqui Channel Network, e você vai procurar aqui, ó, Channel Network and bacia de drenagem, tá? Um duplo clique. Agora nós vamos usar como base para gerar hidrografia o hidrologicamente consistente que a gente gerou. O threshold, o que é? É a ordem, né? Vocês estão fazendo ordenação de drenagem, vocês estão fazendo hidrologia com o Nelson, então vocês sabem o que é drenagem de ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4. Certo, galera? Então, o default, né, a configuração padrão é 5 ordens, mas se você quiser um nível de detalhamento maior, uma hidrografia mais robusta, você pode passar para 6, 7. Vamos deixar do jeito que vem, tá? Não quero a direção de fluxo. Quem quiser por experiência abrir essa direção de fluxo, tudo bem. Não quero esse flow connect, não. As bacias de drenagem eu não preciso, porque nós já geramos. Agora os canais eu quero, tá? Esse segundo bacia de drenagem é em shapefile, para mim não precisa por enquanto, ou a gente deixa gerar pra gente ver. E as junções, esse arquivo de junções aqui, ele é bem interessante, viu? Eu vou executar e vou falar outra observação aqui com vocês, que é o seguinte: existem várias ferramentas para análise hidrológica, geração de bacias hidrográficas, hidrografia. Essas aqui são apenas algumas delas, tá? Dentro do Saga a gente está usando essa daqui, mas existem várias outras. Dentro do GRASS eu estou citando como exemplo essa daqui, que é muito utilizada, mas existem várias outras que já durante a análise hidrológica, por exemplo, você faz análise de perda de solo por erosão. Nossa, são muitas análises que podem ser feitas, a gente precisa aprofundar, tá? O Towden, eu tô para te dizer que é a ferramenta mais utilizada para análise de modelo digital de elevação, para análise hidrológica, um dos mais utilizados ferramentas, tá? Assim como o Saga e o GRASS, o Towden é uma outra ferramenta, um plugin que deve ser instalado nos complementos para ser utilizado. Qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é a seguinte, galera. Vamos me escutar, que vai ser bom para vocês. No YouTube, vocês vão lá no Mundo da Geomática. Mundo da Geomática é um canal no YouTube do professor Alexandre Rosa. Ele fala, ele enrola um pouco, mas você pode ir pulando as partes que não interessam e prestar atenção. Por quê? Esse cara é um professor da UFES, da Engenharia Florestal, orienta mestrado e doutorado, ele é PhD, ele publica muito em revista internacional, o cara é fera. Orienta mestrado e doutorado na UFV. E aqui, ó, na playlist, ele tem os cursos completos, galera. Ó, para quem tem dificuldade, quer começar do zero, aprender ferramenta por ferramenta, o curso introdutório. São 45 aulas aí, tem aula de 5 minutos, 10 minutos, 40. Tem aula de tudo quanto é jeito, mas que você vai praticar e vai ficar bom. Um mini curso de 12 aulas com layout,
um mini curso de PDI. Esse aqui eu fiz questão, eu tô ainda na aula 20 e poucos, mas é um excelente material, galera. Esse aqui eu acredito que vocês não poderiam perder, que é a análise topográfica e hidrológica no QGIS. São 38 aulas, tem de graça, tem tudo que a gente está vendo aqui, muito mais. Por exemplo, ele ensina a baixar imagens do Topodata, que é a mais utilizada, né, imagem de radar. Ele ensina a fazer todos os procedimentos para gerar um modelo digital de elevação hidrologicamente consistente de verdade, tá? Isso que a gente fez aqui com a ferramenta do Saga foi se aproximar. Tá certo, galera? Entra, curte a página do professor, segue ele e faz as práticas, vai valer a pena para vocês, né? Gerou aqui nosso resultado. Olha lá. Bacia do Perdido, show de bola. Eu gostei muito mesmo do resultado. Chegou muito próximo do que tem oficialmente. Tá ali, ó, pequenas diferenças na área, tá? Esse aqui foi o shape gerado nesse processamento. O que acontece nas bordas? Como faltam trechos de drenagem, são só partes, ele cria uma quantidade enorme de bacias nos entornos, tá? Mas quando você for trabalhar, centraliza a área de interesse para poder trabalhar e gerar aquela bacia principal de seu interesse. Ah, professor, mas não fica 100%. 100% não tem como, né? Sabe como que isso era feito antigamente? Você pegava uma carta topográfica. O meu professor, orientador do meu TCC, me sugeriu que eu fizesse assim. Em cima da carta topográfica na mesa, impressa, eu ia desenhando em cima das cores de nível a bacia hidrográfica, galera. Olha isso aqui. Eu já tenho uma base, se for necessário, eu faço ajuste, tá? Vou deixar tudo apagado aqui. Olha as drenagens que foram geradas. Tá aqui, galera, ó. Vamos comparar, vamos ver a verdade, né? Lá na prática 2 a gente tem os cursos d'água. Cursos d'água em shape. Vamos adicionar aqui pra gente comparar. Tá aqui, ó. Só comparar. Olha lá. Esse aqui é o que a gente acabou de adicionar. Esse é o gerado a partir... Ah, tem problema. Tem, não é perfeito. Você tem que ajustar, você tem que trabalhar em cima, mas é uma ferramenta que gera hidrografia automaticamente. Nessa escala que eu tô analisando aqui, ó, 1 para 10.000 aproximadamente. Não tá legal, tem distorção. Agora, para a escala regional, para analisar a bacia, tem distorção quase nenhuma. Você vê pouquíssima diferença, tá? Então, é muito aceitável esse resultado. Esses segmentos, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com as curvas de nível. Vou usar o suavização de linha para ficar melhor, tá? Vou deixar a sensitividade aqui de 3. Se você tiver tempo aí, colocar 1 ou 2 vai ficar bem melhor. E vou escolher aqui onde eu vou salvar, tá? Vou salvar como aqui, ó, hidrografia perdido a partir do halos suavizado. Vou substituir porque eu já tinha feito, tá? Executei, tá rodando a execução, tá suavizando a hidrografia para melhorar, tá? A gente pode editar essas linhas, mudá-la de lugar, apagar algumas, aí fica a seu critério. Mas a gente tem uma informação nesses canais, nesses channels, nesses trechos, que é a ordem dessa hidrografia. Isso para você aí em hidrologia, por exemplo, pode ser muito importante, galera. Olha lá. Suavizado e não suavizado.
a diferença bem sutil, né? Aqui a gente pode observar, por exemplo, a suavizada e a não suavizada, né? O resultado melhora, né? Se você colocar lá, ao invés de 3 melhorar, então vou apagar esses segmentos, vou remover, vou deixar suavizada. Gostei bem do resultado da hidrografia para trabalhar em escala regional, viu? Olha lá, o córrego tá passando aqui, ó. A hidrografia gerada por imagem, muito próximo, muito aceitável, tá? Até porque essa imagem do Google Earth que tá aqui por baixo, ela tem distorção também, tá? Então, não se preocupe, para uma escala de trabalho de uma bacia hidrográfica tá excelente. Qual que é a grande vantagem disso aqui? Se eu olhar a tabela de atributos, eu tenho a ordem. Drenagens de ordem 1, drenagens de ordem 2, drenagens de ordem 3 e 4. Não tem drenagem de ordem 5 nessa bacia. Então, eu poderia fazer o seguinte, né? Vocês já aprenderam isso aqui lá nas propriedades. Eu posso fazer o seguinte, uma simbologia categorizada. Eu posso utilizar a ordem como critério para categorizar a minha simbologia. E posso escolher aqui, ó, vamos lá. Eu quero uma linha de 0,26 para as drenagens de ordem 1. Vamos colocar todas na mesma cor. Esse azul aqui. Ok. Ordem 2. Eu quero azul, porém espessura um clique só maior. Ordem 3, azul, um clique só maior. Não, desculpa, esse aqui eu vou dar 2 cliques porque eu quero destacar a diferença, né, das ordens. O tamanho da linha agora vai ser 86. Apliquei, ok. Olha que legal, galera. A ordem das drenagens, e eu ainda posso fazer o seguinte, ó, propriedades, eu configurei a simbologia, posso configurar o rótulo, tá, para poder aplicar nos rótulos a ordem. Olha, top, né? Aí é questão de configuração, viu, galera? Eu posso mudar a cor desse. Ó, aqui eu posso mudar a cor do texto, fazer buffer no texto, né? Vamos desenhar um buffer no texto que já melhora. Mudar o tamanho, do jeito que você quiser, né? Então, eu acho que isso aqui é fantástico para vocês que trabalham na área ambiental, viu, galera? Deixa eu diminuir o tamanho aqui, que essa fonte está muito grande. Esse aqui eu estou configurando o buffer, né? Vou mudar o tamanho da letra aqui. Aí ficou melhor. Aí, poluiu menos assim, né? Pessoal, isso aqui é uma informação que vale ouro, tá? Olha outra informação que vale ouro aqui. Tá vendo o que são esses pontos? Vocês mesmos vão me falar o que são esses pontos. Eu tenho aqui nascentes, olha só. O programa gerou para mim as nascentes, as possíveis nascentes, as confluências. Olha esse ponto aqui, vou jogar para cima porque ele está escondido. Opa. Olha as confluências, tá? Qual que é a informação aqui? Olha também aqui gerou para mim. Vamos consultar a tabela de atributo que é melhor, tá? Eu tenho pontos que são do tipo spring, do tipo junction e do tipo... Tem mais um tipo. Deixa eu fazer o seguinte, para facilitar. Vamos selecionar por tipo aqui. Eu tenho spring, eu tenho outlet, né? É onde deságua. Então
eu tenho esses 3 tipos de ponto. Se eu vier aqui, eu quero filtrar por tipo somente as nascentes. Isso que eu quero mostrar. Então, eu quero filtrar somente, caramba, Spring. Pronto, estou visualizando só nascente aqui. Vou selecionar esse monte de nascente aqui, um clique na primeira, arrasto lá para baixo, seguro o Shift, um clique na segunda, tá tudo selecionado, olha lá, tudo em amarelinho. Então o que eu vou fazer agora? Exportar as seleções, formato Shape, siglas 2000 zona 24, o nome do arquivo vai ser nascentes. Já tem aqui, vou só substituir. Ok, substituir arquivo porque eu já tinha gerado. Então vou até apagar esse outro aqui que nós não vamos trabalhar mais. Pronto, olha aí. Teoricamente, né, eu poderia ir a campo, verificar. Todas as nascentes estão aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, aqui eu já tenho as bacias delimitadas, né? Vou mudar a simbologia dessa bacia. Se eu quisesse trabalhar, professor, vamos lá, sem preenchimento, né? E eu vou colocar a linha aqui, vermelho. Vou aumentar a espessura da linha também. Olha lá, tá aí, galera. Minha bacia hidrográfica com as nascentes. Eu posso extrair aqui o que eu quiser, número de nascentes, hidrografias, trechos de drenagem de ordem 1, quantidade de cada uma. É só trabalhar com a tabela de atributos. A área dessa bacia eu posso calcular, vocês já viram como que a gente faz isso. Eu posso pegar e exportar só a bacia que eu quero trabalhar. Ok? Eu posso deixar no fundo aqui o modelo digital de elevação e configurar ele, tá? Vocês aprenderam a fazer isso. Vamos repetir que fica frisado, né? Pra gente deixar isso aqui bonitinho. Ok, vou fazer o seguinte com o botão direito, inverter o gradiente de cores, apliquei, vou deixar com a transparência, certo? Vamos ver o que fica bonito, vai testando, olha lá, não ficou legal, você vai lá e gera, né? Você gera o sombreamento, coloca o sombreamento por baixo. Olha lá, ó. Já melhorou, né? E aí você vai trabalhando e dentro do seu objetivo você pode atingir, tá? Professor, outras ferramentas, o resultado, você pode comparar. Qual que é o problema? Aqui na Saga você não define o tamanho da bacia que você quer gerar, tá? O mínimo, né? Eu quero bacias, eu quero delimitar todas as bacias que tem menos de, que tem até 100 metros quadrados, microbacias, analisar uma por uma. Você pode, só não vai usar essa ferramenta do Saga, vai usar outra ferramenta, tá? Por exemplo, aqui, ó, o R-Water Outlet, eu posso, eu quero estudar enchente no município de Ibatiba. Então, se as enchentes afetam Ibatiba, elas são causadas, qual área que eu preciso estudar? Eu preciso estudar a bacia que está a montante de Ibatiba. Então eu posso definir como outlet o final do rio que corta Ibatiba, e o software vai traçar para mim a hidrografia a montante desse ponto que eu defini, tá? Aqui já é uma ferramenta do GRASS, eu preciso estar com o GRASS, o QGIS com o GRASS ativado, tá?
Daí eu tenho uma configuração aqui que é interessante. Deixa eu localizar ela aqui rapidinho. Aqui, ó. Tamanho mínimo do exterior da bacia hidrográfica. Vamos definir então todas as bacias hidrográficas que tem. Vou colocar 500 metros quadrados, senão vai ficar muito pequeno. Vou executar aqui pra gente ver o que vai gerar, tá? Vai gerar uma porrada de coisa, porque vocês viram ali que essa ferramenta, esse algoritmo gera bacias, meia bacias, se você analisar com calma depois, tá? Olha isso, olha que legal. Eu pedi para gerar bacias aqui, ó. Essas tá marcado esse Ralph Base, né? Porque ele gerou um arquivo que teoricamente são metade de cada bacia, tá? Olha que bacana, galera. Ele gerou a subbacia de cada trechinho de drenagem, tá? Se eu for aumentando isso aqui, 500, 1000 metros, eu vou gerando, né, as subbacias do tamanho que eu quiser da minha área de estudo, viu? Isso aqui é muito interessante. Olha aqui, gerou também os trechos de drenagem. Percebe que se assemelha bastante com aquilo que tinha sido gerado no Saga, com algumas diferenças. Não é idêntico, tá vendo? Aqui os trechos de drenagem são matriciais, ainda não são linhas. Eu teria que transformá-los em linhas. Você pode ver qual que te atende melhor para você usar, tá? Olha os streams. Alguns trechos batem bastante, outros têm distorções, porque são algoritmos diferentes. E aqui tem outros produtos que foram gerados. Esse aqui não funcionou. Accumulation, ele mostra os locais de maior acumulação. Então, para quem está trabalhando com enchentes, é interessante estudar essa ferramenta, tá? Não tem acumulação nas áreas cinzas, e aqui, olha só, no trecho do rio, quanto mais claro for o pixel, maior é a tendência de acumular água nessas áreas. Certo, galera? Slope, declividade. Olha o tanto de produto que foi gerado. Eu vou apagar, tá? Vou deixar só Ralph Base, Base e Stream, tá? Daqui para baixo eu vou apagar para não misturar, tá? Botão direito, remover, ok. Vamos criar aqui, vamos adicionar um novo grupo. Peraí. Vamos adicionar um novo grupo aqui, vamos chamar de bacia hidrográfica do Grass, ok? Pra gente jogar aqui para lá os dados do Grass, Ralph Base, Base Stream. Segura aqui em cima do Grass e solto para ficar mais organizado, beleza, galera? É importantíssima a organização aqui. Eu posso renomear isso aqui, né? Chamar de bacia hidrográfica Saga. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Acho que o resultado é muito bacana. A gente fez muita coisa nessa aula, muita coisa importante. Daqui para frente é com vocês. Escolhe outra área, faz de novo, avança mais. Mostrei para vocês a possibilidade do curso do professor Alexandre Rosa.
Lá você vai pegar o estudo hidrológico e topográfico do começo ao fim, muito mais completo do que as possibilidades que a gente está vendo aqui, e eu acho que vale a pena. Beleza, galera? Fica com Deus, bons estudos, tô às ordens se precisarem de mim. Beleza? Um abraço. O esquema do relatório nessa quinzena vai ser o mesmo, resumido, só com os produtos principais, tá? As curvas de nível, o modelo hidrologicamente consistente, com a hidrografia e a geração das bacias, tá? Faz aí no máximo 5 páginas de relatório, descreve o que foi feito, faz o seu melhor, se dedica aí que vai dar tudo certo, beleza? Um abraço para vocês e tudo de bom.